Nessa videoaula nós vamos iniciar o módulo 3 da disciplina Redação do cursinho online Easy. Neste módulo 3 nós vamos falar sobre a textualidade do texto. O que seria isso? A textualidade do texto faz com que o texto não seja apenas um amontoado de frases, mas um todo coeso e coerente. Nesse módulo nós vamos tratar de questões como a coesão e a coerência. Nessa aula eu vou trabalhar especificamente o conceito de coesão textual e como a coesão textual pode ser percebida no texto. Nessa aula eu vou falar exclusivamente o que é a coesão textual, o que é a coerência textual e como percebemos a coesão textual no texto. Antes de mostrar a definição do que é a coesão textual, primeiro nós precisamos definir o nosso objeto, o texto. A primeira coisa que eu vou dizer é que não existe uma definição de texto, mas sim várias definições de texto. Nessa aula eu trouxe a definição da Costa-Val. Segundo ela, é qualquer produção linguística, falada ou escrita, de qualquer tamanho que possa fazer sentido numa situação de comunicação humana, isto é, uma situação de interlocução. Costa-Val sobre o que é o texto, ela traz uma coisa interessante, esse fazer sentido. Mas o que é fazer sentido no texto? Quer dizer que o texto tem que precisar textualidade. E quais são dois dos principais elementos que fazem o texto ter textualidade? É justamente as conexões gramaticais que o texto vai apresentar, além de uma articulação de ideias, que é justamente a ideia da coesão e da coerência. As conexões gramaticais fazem referência ao que a gente chama de coesão textual, enquanto que a articulação de ideias faz referência à coerência textual. O que é a coesão? A coesão, ela vai falar da inter-relação entre os elementos linguísticos presentes no texto. Isso é a gramaticalidade do texto. A gente diz que a coesão ela está na superfície do texto, mas existem vários tipos de coesão. Mas se tratando de Enem, se tratando de produção textual do Enem, o Enem ele vai cobrar basicamente dois tipos. A chamada coesão referencial, que é quando ocorre quando algum componente do texto faz referência a outro componente do texto, e a chamada coesão sequencial, que ela vai se referir à correta aplicação dos recursos linguísticos para fazer o texto progredir, isto é, mantendo o fio discursivo. Vamos observar esse texto, eu vou ler, que é para vocês verem como esse texto é coeso e como a coesão faz parte de um texto bem escrito. Terra de liberdade. Depois de legalizar a prostituição, a maconha e o casamento gay, o parlamento aprova a eutanásia e confirma a tradição de país ultraliberal. A Holanda tornou-se, no dia 10, o primeiro país do mundo a legalizar a eutanásia. A palavra é de origem grega e, no jargão da medicina, significa morte sem sofrimento. Amparados na nova lei, os médicos holandeses estão autorizados a abreviar a vida de doentes incuráveis e que estejam sofrendo dores insuportáveis. Terra de liberdade. Quem é a Terra de Liberdade? Holanda. Eu não preciso escrever Holanda para saber que Terra de Liberdade se refere à Holanda. Tá aí um exemplo de coesão referencial. Depois de legalizar a prostituição, a maconha ou seja, esse e vai ser um novo elemento, já fazendo referência a outros elementos, ou seja, a quem já faz referência? A prostituição e a maconha. E agora vai fazer referência a quem? Ao casamento gay. O parlamento aprova a eutanásia ou seja, novamente, o parlamento já aprovou a eutanásia e agora ele vai confirmar a tradição de país ultraliberal, ou seja, esse tu agrega um valor anterior e tu vai ainda adicionar um novo valor. Confirma a tradição de país ultraliberal. Quem é o país ultraliberal? A Holanda. Então, um dos papéis da coesão é justamente esse, fazer retomadas do teu texto para que o teu leitor não ache o texto cansativo,
chato ou monótono. Voltando à leitura do nosso texto. A Holanda tornou-se, refere-se à Holanda, no dia 10, o primeiro país do mundo. Quem foi o primeiro país do mundo? A Holanda. A legalizar a eutanásia. Que palavra? Eutanásia. É de origem grega e, observe esse e de novo, ou seja, o que já vai retomada? Ser de origem grega e significa morte sem sofrimento. No jargão da medicina significa morte sem sofrimento. Amparados na nova lei. Qual era a nova lei? A legalização da eutanásia. Os médicos holandeses estão autorizados a abreviar a vida de doentes incuráveis e, o que se faz referência, doentes incuráveis e doentes com dores insuportáveis, que vai adicionar uma nova informação. Que, esse que se refere a doentes, estejam, quem é que está o quê? Os doentes, sofrendo dores insuportáveis. Então, o que a gente observa é que a coesão textual, novamente, ela é um dos mecanismos que traz textualidade ao texto. É o que torna o texto gostoso de se ler. E é justamente isso que vai te garantir os 200 pontos na competência 4 do Enem. Dentro do nosso texto, o tema é incandescente, mas foi aprovado com facilidade no Senado holandês, em Haia, que ratificou a adesão da Câmara dos Deputados em novembro do ano passado, 2000. Os católicos do país reuniram 5.000 manifestantes diante do parlamento para protestar contra o voto. No entanto, mais de 90% dos 15,8 milhões de holandeses são favoráveis à eutanásia. A prática é tolerada no país há décadas e responsável por 2 a 3% das mortes. Em 1999 foram 2.216 casos. A coesão trabalha nesse segundo fragmento do texto. O tema, qual é o tema que ele está trabalhando? A eutanásia. É incandescente, mas observem que eu disse que a eutanásia é incandescente, só que agora vamos mudar de ideia. Por ser um tema polêmico, pode ser difícil a aprovação da lei, porque é justamente o que a gente pensa. Mas ela foi aprovada com facilidade. Observem que essa condição mais mudou a ideia que tu queria introduzir no texto. Ou seja, uma coisa que pode ser difícil é, na verdade, fácil. Ou foi fácil. Foi aprovado com facilidade no Senado holandês em Haia. Esse que retoma o quê? O Senado holandês ratificou a decisão da Câmara dos Deputados. O que foi ratificado na Câmara dos Deputados? A legalização da eutanásia, de novembro do ano passado. Qual foi o ano? 2000. Os católicos do país. Qual país está falando? Holanda. Reuniram 5.000 manifestantes diante do parlamento para protestar contra o voto. Qual foi esse voto? A aprovação da legalização da eutanásia. No entanto, olha aí a mudança de ideia que vai ter. O grande número de católicos manifestantes contrariamente à eutanásia, sugerindo a desaprovação popular, o que não ocorreu. Ou seja, a grande manifestação... mais de 90% dos 15,8 milhões de holandeses são favoráveis à eutanásia. Então a gente poderia pensar, não, o país tem muito católico, então eles não vão aprovar a eutanásia. Não, entretanto, esse entretanto vai introduzir essa ideia de contrariedade. Só porque há muitos católicos, não quer dizer que eles sejam contra a eutanásia ou que o voto para sua aprovação não foi fácil. A prática. Qual prática? A eutanásia. E é tolerada no país. Qual país? A Holanda. Há décadas ou seja, a prática é tolerada e é responsabilidade por X% de mortes. Responsável por 2 a 3% das mortes. Em 1999, foram 2.216 casos. Então, o que a gente observa? Eu faço várias retomadas do texto sobre vários temas, eutanásia e Holanda, por exemplo. Entretanto, o texto eu não falo essas palavras, eu uso sinônimos ou léxico do campo semântico. E isso faz com que a leitura não se torne cansativa, mas eu, leitor, consigo depreender, mesmo sem falar eutanásia e Holanda, que eu estou falando de eutanásia e Holanda. E eu acrescento informações novas. Então, o texto coeso tem que ter o quê? Progressão textual. Além de progressão textual, eu faço várias retomadas sem necessariamente repetir o léxico, ou seja, as palavras eutanásia e Holanda. Eu faço outras estratégias
para fazer referência a essas palavras. Então, isso é um texto bem coeso. Quando eu consigo fazer essas referências sem necessariamente dizer a palavra que eu faço referência. Então, pessoal, por que eu quis explicar o que era coesão para vocês e como a gente pode perceber a coesão no texto? É porque das muitas redações que eu já corrigi de vocês, eu percebi que grande maioria de vocês não sabe o que é coesão, vocês não sabem trabalhar os elementos coesivos. Então isso vocês fazem perder muito ponto na competência 4 do Enem, que traz justamente coesão e coerência. Vocês repetem muitas palavras quando vocês poderiam substituí-las por outras. Essa substituição prova que você, aluno, tem competência coesiva e você ganha mais pontos na competência 4. Na nossa próxima aula, eu vou mostrar para vocês alguns mecanismos coesivos e como isso pode ajudar na produção de vocês. Mas, já na próxima produção, atentem aos chamados elementos coesivos, tá bem?